muito boa tarde, sejam bem-vindos ao 3F Podcast. Este que é o primeiro episódio. Para hoje teremos como tema Jovem, a Igreja e a Sociedade, Desafio e Oportunidades. Estou ladeada com meu querido irmão José Joaquim, ele que é estudante do curso de Gestão e Recursos Humanos no Instituto Superior Politécnico Calandula. Ele é cristão, mentor de projetos e monitor da Escola Bíblica de Férias. Ora viva, como bem disse a nossa irmã Adelaide de Baia, estamos cá entusiasmados, pois é o nosso primeiro episódio deste projeto que é a 3F Media, que nasceu para o propósito de inspirar a juventude cristã. Nossa missão é produzir conteúdos que motivam e conectam jovens através das mídias atuais, trazendo uma mensagem cheia de fé e esperança. Para o dia de hoje temos um tema pertinente, não obstante temos a presença dos nossos irmãos Frank Lourenço, ele que é cristão tocuista, estudante de Direito do Instituto Superior Politécnico Tocuista, CEO do Projeto Cavaná, músico, poeta e monitor da Escola Bíblica de Féria. Também está ladeada a nossa irmã Emília Caindo, cristã tocuista, estudante de Contabilidade e Gestão na Unibelas, ou seja, Universidade de Belas, professora e formadora de saúde sexual e reprodutiva, monitora da Escola Bíblica de Férias. Irmã Adelaide, o que é que nos trouxe para o dia de hoje? Olha, hoje nós trouxemos um tema bastante pertinente e importante e acredito que todos os jovens lá em casa estão expectantes para saber, afinal, o que é ser jovem, estando numa sociedade desafiadora e ter oportunidade, desafio e, acima de tudo, manter-se cristão. Porque diz Gálatas que vale a pena ser fiel na palavra do Senhor. Em Salmo 119, 9, diz-se que o jovem, para se manter puro, é necessário ter a palavra do Senhor. E é hoje que a gente vai falar da palavra do Senhor aqui com os nossos convidados, eles que são capacitados e estão preparados para falar, sendo eles jovem cristão e passam pelos mesmos desafios. Aqui nós falaremos desse tema. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e atentos ao nosso 3F Podcast. Irmã Adelaide, antes mesmo de a gente entrar no nosso tema em debate, quero aqui fazer menção os requisitos que acarreta a nossa irmã Adelaide. A irmã Adelaide de Baia é cristã tocuista, é estudante de Psicologia Criminal no Instituto Superior Politécnico de Olinda Rodrigues, professora e ativista social, monitora da Escola Bíblica de Férias. Ora, no mundo de desafios e oportunidades, os jovens também têm voz, pois nós somos a geração da consumação. Nosso mano Frank, para ti, o que é ser jovem? Muito obrigado pelo tempo que me cede. Quero convidar a todos que poderão estar a ver este primeiro episódio para estarem todos atentos. Respondendo à questão que me foi direcionada, quero dizer que ser jovem é ser alguém de quem se espera muito, porque nós estamos como jovens numa fase que nós produzimos bastante, não só no nível acadêmico, mas também a nível religioso. Então, ser jovem é ser uma pessoa de quem se espera muito mais do que, se calhar, em outras faixas etárias. Muito bem, muito obrigada. O irmão Frank disse que ser jovem se espera mais do que as outras faixas etárias. Eu gostaria de saber, irmão jovem, então os jovens estão em domínio de realizar tudo que um adulto não pode realizar? Tendo em conta a vitalidade que o jovem tem, e não só, mas os desafios que se impõem para este jovem, e como se diz mesmo, o jovem é a força motriz não só da sociedade, bem também como da igreja. Então acredito que, por este motivo, afirmo que do jovem se espera muito mais do que as outras idades. Muito bem. Irmã Emília, para ti,
jovem, a força nutriz que o irmão Frank acaba de dizer, e dele se espera muito mais para a realização de uma sociedade sadia e saudável. Jovem cristão, quais são os desafios que um jovem cristão enfrenta? Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Na nossa primeira edição do podcast. Eu quero mesmo começar fazendo a leitura daquele que foi o jovem instruído pelo nosso modelo, o apóstolo Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 4, no seu versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O que então ser jovem cristão e os seus desafios? Sabemos que a juventude é a transição que marca a infância para a vida adulta. Esta é uma fase de construção de caráter ou a construção da nossa identidade. Ser jovem é ser um agente de mudança. Como o nosso querido amado Frank disse, né? A juventude é caracterizada como a força motriz de uma sociedade, de uma igreja, de uma casa, porque nela conseguimos encontrar o foco e a esperança de uma sociedade melhor. E a juventude enfrenta diversos desafios, porque nós aprendemos desde cedo que a sociedade é muito agressiva. A sociedade ela vem com tudo quando se trata de pessoas. E não importa se você é jovem, se você é criança, há uma necessidade de, antes mesmo de sairmos das nossas casas, nos prepararmos para essa agressividade que a sociedade poderá nos trazer. Muito bem. Antes de passar a palavra para o irmão José Joaquim, dizer que está a passar em direito na página da irmã Emília caindo, Facebook, vão lá, está em direito para assim darem os vossos subsídios. Irmão José Joaquim, quais são os teus pontos de vista? Ok, eu atentamente apreciei o depoimento ou o esclarecimento do nosso irmão Frank quanto ao ser jovem. E me criou aqui algumas dúvidas. Sendo alguém de quem se espera, o jovem está propenso à pressão social. Gostava de perguntar à nossa irmã Emília, como jovem, quais são os requisitos para ser bem-sucedido na sociedade? Jovem cristão, jovem... Nós ainda estamos a desmistificar o ser jovem. Ainda não entramos verdadeiramente no tema do jovem cristão. Então, queremos primeiro trazer uma visão lá em casa do que é ser jovem nessa sociedade desafiadora. Depois entraremos verdadeiramente no tema que é o jovem cristão, que também tem uma outra identidade, acredito que sim. Então, irmã Emília... O que é ser jovem numa sociedade de desafios? A pergunta foi essa, certo? Não, mas repita a pergunta para a pergunta melhor esclarecer. Como jovem, quais são os requisitos para ser bem-sucedido? Primeiro, a sociedade ela tem leis e regras. Todo cidadão, né, para ser um cidadão exemplar, há uma necessidade de cumprir com essas regras, principalmente as regras de convivência que a sociedade vai estabelecendo. E como jovens, a gente não fica isento dessas regras. Precisamos amar o próximo, precisamos ter empatia, precisamos valorizar as pessoas. Temos que olhar para as pessoas e conseguimos nos colocar no lugar dessas pessoas. Se tivermos o amor ao próximo, que eu acho que é um dos mandamentos maiores, né? Ou aquele que poderá resumir todos os outros, nós seremos pessoas realmente exemplares. A outra coisa muito importante é o caráter. Precisamos ser jovens de caráter. São esses requisitos que eu acho que os outros não que sejam menos importantes, mas que se um jovem tiver caráter, amor ao próximo, empatia, claro que ele será um exemplo realmente para a sociedade. E não só, né? Há aqui frisar, né, que o jovem de caráter não deve ser um jovem lenga-lenga, mole-mole. A sociedade, né? Não. Afirmativo. Precisa de jovens que realmente consigam meter a mão na massa. Então, esses são os requisitos. Pessoas de caráter e que realmente consigam meter a mão na massa.
Muito bem. Eu acho que a nossa mesa está muito monótona. Irmão Frank, não se sinta tímido. Sempre que quiser intervir, esteja à vontade, porque esta é uma conversa aberta. Somos jovens, somos dinâmicos e estamos aqui para dinamizar o mundo com uma visão cristã. Então vamos entrar agora para falar verdadeiramente do que é ser cristão e do que é ser jovem cristão na igreja, na sociedade e quais são os desafios e oportunidades que este mesmo jovem cristão enfrenta. A pergunta que vamos deixar, afinal de contas, o que é ser cristão? Já está rodada na mesa para nós começarmos já a esmiuçar tudo aqui. Eu acredito que não seja de difícil a resposta, Afirmativo. mas o que tem sido, no entanto, né, o problema é, na verdade, o ser. Porque definir o que é ser cristão, claramente é ser seguidor de Cristo e ser alguém que segue os mandamentos de Deus e que reflete Cristo na sua vida. Então, costuma, no entanto, ser muito mais difícil nós sermos cristãos do que pensarmos numa definição como tal. Eu trago à tona um pensamento de um sábio. Ele bem diz de que quando a gente vê uma laranjeira, a gente olha para o fruto laranja. Quando a gente olha para a mangueira, a gente olha para o fruto manga. Porque é difícil hoje em dia a gente olhar para um cristão e não enxergar Cristo no verdadeiro sentido, irmã Emília? Primeiro, nós estamos acostumados a dizer que somos. E é aquilo que o Mano Frank estava a dizer. O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Aí, se nós consideremos, diante das dificuldades, dos desafios que a sociedade vai nos apresentar, né, conseguiremos nos posicionar como cristãos. Então é isso, é mesmo viver, né, aquilo que Cristo programou para nós ou deixou assim que a gente pudesse viver. E só para subsidiar a resposta da nossa irmã Emília, é importante nós analisarmos que essa situação de, em algum momento, os cristãos não refletirem Cristo como tal é por intermédio também do modo como o mundo vai tornando-se perverso. E dizer aqui de cristão e verdadeiramente cristão, eu acredito que seria uma ambiguidade, porque cristão é verdadeiro, reflete Jesus, reflete Cristo na sua vida e tem-se ausentado, né, a presença de frutos ou refletir de frutos de Cristo, porque nós não temos aquele que é o selo de Cristo em nós, o Espírito de Deus. Jesus, quando sobe aos céus, ele deixa conosco a promessa da descida do Espírito Santo. E uma coisa nós temos por certo de que quando o Espírito desceu, aí ele representaria a presença de Deus em nós. E não só, ele traria em nós todos os frutos de Cristo, todas as virtudes de Cristo, que Gálatas 5 fala sobre os frutos, amor, bondade, longanimidade e tantas outras virtudes que nós vamos ter de Cristo. Exato, muito bem. Neste caso, passou-se aqui a visão de que ser cristão é ação. O que nos torna cristão não é o que eu faço ou eu falo, mas sim o que eu visto, o que eu falo, porque através da minha identidade vão encontrar Jesus Cristo. Daí a importância de termos cuidado enquanto jovem cristão de onde nós estamos, com quem nós estamos, com quem nós falamos e qual meio nos inserimos. Isso vai dizer se és cristão ou não. É mais ou menos ação. E ser verdadeiro cristão é cumprir verdadeiramente as Escrituras. Porque Cristo disse, tudo vos convém, mas nem tudo vos é lícito. E Ele vos diz, tenham livre-arbítrio, mas ainda veio nos trazer os 10 mandamentos. O que quer dizer, a não obediência dos 10 mandamentos tem consequências. Então aí vem um alerta a dizer que, na verdade, esse tudo me convém tem limites. Trazendo aqui a ribalta, a nossa irmã Adelaide trouxe aqui, fez menção a uma frase muito pertinente, 10 mandamentos. A nossa irmã Emília, enquanto falava, ela também trouxera
as regras. Eu olho para os 10 mandamentos tal igual olho para os preceitos. São regras, condição, valores que toda uma sociedade vai vivendo ou vive de acordo com o ambiente. Para nós hoje, os jovens, vivemos num mundo totalmente diferente. Tito, o seu capítulo 2, o seu verso 7, ele diz de que exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, de doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Para nosso irmão Frank, a juventude de hoje em dia cumpre escrupulosamente o que Paulo nos recomenda a Tito? Claramente, eu vou responder, né, de modo geral, que não. Tendo em conta que cada vez mais vai perdendo-se o respeito pelos princípios, e eu quero também já trazer um motivo pelo qual, porque nós aprendemos, né, a vida cristã, a vida de obediência a Deus é claramente trazida em duas ideias. Primeiro, nós, como servos, nos sacrificamos por Deus, e como filhos, obedecemos a Deus. E a obediência é pelo amor. E tem-se visto que, na verdade, né, como se diz, né, a alma da lei, né, é importante que as pessoas entendam o porquê que elas existem, falo de princípios, porquê que eles existem e quais benefícios trarão para eles. E por intermédio desse pouco conhecimento que muitos dos jovens têm sobre isso que acabo de dizer, faz com que nós, né, desvalorizemos e negligenciemos a obediência a eles. Então acredito que a sociedade está num rumo não muito bom. Embora tenhamos sim pessoas que de forma escrupulosa seguem os preceitos de Deus. Sim, como o nosso tema diz, né? Jovem, a igreja, a sociedade, desafios e oportunidades. Essa questão que o nosso amado irmão José faz, né? Já podemos enquadrar como uns desafios que acabamos de encontrar na sociedade. Porque o jovem cristão, exemplo de que Paulo exorta a Tito, né? A obediência à doutrina e não só, também a ouvir os conselhos dos mais velhos. Nessa sociedade que estamos de tão imediatista, as pessoas querem tudo, as pessoas não dão ouvido aos mais velhos. Dizem que na boca de um mais velho pode sair dente podre, né? Mas sai sempre palavras boas e certas. Então, há essa necessidade de podermos dar ouvidos àquilo que os nossos mais velhos têm nos dito. Porque só por si só, a nossa juventude, não vamos conseguir caminhar sem tiver o auxílio dos mais velhos. Não sei se há alguém, né, a nível da Bíblia, que caminhou sem ter aí os anciãos. Não tem, né? Então, há essa necessidade da nossa juventude. Começamos a primar pela obediência, mas dar ouvido àquilo que os nossos mais velhos vão dizer. Porque por agirmos por si só, a sociedade está a caminhar o rumo em que está. Então, há essa necessidade de velarmos, porque não podemos só andar, principalmente como cristão. Eu tenho dito sempre, nós não podemos só andar como se não existisse amanhã. Então, temos que pensar antes de fazer uma coisa, antes de falar, há essa necessidade de pensar, porque nós somos seres racionais, senão seríamos igual aos animais que agem por instinto. Então, há essa necessidade realmente de darmos ouvido àquilo que os nossos mais velhos têm nos dito, para que possamos crescer com prudência, como nos exorta Paulo. Realmente. E, na verdade, o maior desafio do jovem cristão é mesmo isso que a nossa amada irmã disse: seguir a lei de Deus e cumprir com os mandamentos de Deus. Porque ser cristão significa renunciar
renunciar à tua vida e se entregar para Cristo, doar-se ao teu próximo. E é isso que nós, como jovens, precisamos entender, que a cada desafio nós temos que entregar tudo a Deus. E quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, Ele realmente tudo faz e tudo pode, porque Ele é o princípio de tudo. E Jeremias disse, antes mesmo que me formasses no ventre da minha mãe, tu me conheces. Então o Senhor nos conhece antes mesmo de nós pensar sermos empresários, juristas, advogados e psicólogos. Tudo vem segundo a um propósito. E esse propósito que nós hoje aqui queremos fundamentar enquanto jovens, para todos os cristãos lá em casa, todos aqueles que se sentem que Deus é o Criador da sua vida, deve ter Cristo como único mentor. Para isso, irmão Frank, temos aqui uma questão das oportunidades. Eu não tenho emprego. Sou cristão de segunda a segunda, vou à igreja. Que tipo de oportunidade, afinal, eu tenho ser um jovem cristão se emprego não tenho? Quais são as minhas oportunidades de ser cristão? Bem, respondendo a esta questão, é muito importante, como falou durante a primeira abordagem a irmã Emília, falou acerca da questão do dinamismo do jovem. É muito importante que o jovem seja dinâmico, embora esteja constantemente em oração, embora esteja constantemente na casa de Deus, mas também é importante o jovem munir-se de habilidades, né, que possam facilitar para encontrar o emprego. E tem sido também, eu preciso frisar, tem sido também bastante difícil, muitas das vezes, jovens cristãos encontrarem, né, empregos em certos locais, porque há uma certa distinção, há uma certa... levanta-se aqui questões, né? Lugares que cristãos não são bem-vindos. Então, é também um grande desafio encontrar um local onde possam te aceitar. E principalmente porque tem aqueles lugares onde você vai e pede emprego. Você está na entrevista e a pergunta às vezes que só mesmo és cristão, porque eles sabem que se calhar o tempo de trabalho, talvez trabalham todos os dias, até domingo, e se calhar és um cristão, né, que aos sábados e aos domingos está na igreja e já começa a ser um choque. Então é um desafio enorme e eu acredito que nós estamos aqui, não gostaria de estar num emprego onde o impedisse de ir para o culto ao domingo ou ainda de ao menos participar de alguma forma nos trabalhos da igreja. Então acredito que o maior desafio nessa questão de estar desempregado é neste ponto. Me permita, irmã Adelaide, nessa questão que o nosso amado Frank estava a responder, eu acho que até colocaria, né, o que a igreja tem feito, né, qual é o papel da igreja na participação dos jovens que vão constantemente, ou como os jovens têm conciliado a sua fé com os desafios da sociedade. Primeiro, irmos para a igreja, né, temos que aqui definir bem as coisas, né? Porque as pessoas gostam de, tipo, eu vou segunda a segunda, Deus me abençoa, eu só estou à igreja. Acordo de manhã, vou à igreja, Deus me abençoa, segunda, terça fui e ide. Mas eu não saio de manhã para trabalhar. Nós dentro da igreja pertencemos, acho que todo mundo pertence, aqui nessa roda, ao grupo Voluntariado Juvenil. E uma coisa que o nosso muito querido, amado reverendo Pastor Punipache, da Conceição, bispo, tem nos ensinado é a alvorada. Porque vamos olhar na nossa realidade enquanto seres angolanos. Está tão difícil. Eu vi ainda anteontem no Facebook um jovem que saiu às ruas com a sua túnica, que dizem? Licenciatura? A beca, com um cartaz, diz que eu me licenciei na Rússia, acho que em eletrotecnia, alguma coisa assim, e estou aqui não tenho emprego. Bom marketing. Afirmativo, mas tipo, o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? E o que está acontecendo na sociedade? As pessoas não querem começar do baixo. Eu sou licenciado, mas não quero ganhar 25 mil, porque eu estudei.
Ninguém nasce sabendo tudo. Então, se eu gosto muito de falar isso, e enquanto formadora de saúde sexual e reprodutiva, nós ensinamos as meninas, né, a não venderem o seu corpo para conseguirem as coisas. Mas enquanto você tem uma mão, uma perna, ou tem apenas 2 pernas, você consegue fazer muita coisa. Nós temos aqui essa garrafa. Eu, com as mãos que tenho, posso tornar essa garrafa diferente. Posso personalizar essa garrafa e meter garrafa de água de Leite de Baia. Garrafa de água José Joaquim. Afirmativo. Então, o que tem acontecido é não apenas ficar com o conhecimento que a gente tem, mas criar políticas e métodos que possam nos permitir atingir aquilo que a gente almeja. Porque nós olhamos, a irmã de baixo estudamos juntos, crescemos juntos, ela fez isso, conseguiu isso, eu não consegui. E a outra coisa é, nós temos que olhar para o chamado que cada um tem. A planta, né, é semeado uma planta, cresce e brota frutos. Até aquela banana gêmea que nós temos visto que é muito rara, não amadurece ao mesmo tempo. Então, sim, cada um tem que saber que tem o seu momento e a necessidade de cumprir e obedecer o processo. Aí entramos em Eclesiastes que diz que todo tempo, um tempo determinado. Então não posso seguir um tempo que não é meu. Mas agora, irmão Frank, todo tempo, tudo tem um tempo determinado. Eu agora, como é que eu faço para esperar o meu tempo? Enquanto cristã. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, não olhe para trás. Muito bom. Então, é importante dizer que o maior problema que se traz, né, em sede dessa questão sobre a espera, né, a paciência, Exatamente. em meio às tribulações, é a questão da ansiedade. Nós nos tornamos ansiosos porque nós olhamos lá muito mais à frente, né? Olhamos excesso de futuro, né? Nós olhamos muito e por intermédio da ansiedade que vamos ter, vamos acabar frustrando-nos. Mas é importante dizer que o melhor remédio que a Bíblia nos apresenta para a ansiedade, para aguardarmos, é comunicarmos com Deus. E nós nos comunicamos com Deus em oração. A Bíblia fala em Filipenses que não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pelo que poderás fazer amanhã, mas espera no Senhor que o amanhã, todo amanhã tem o seu mal. Então é importante que nós tenhamos noção. E uma outra recomendação é que sejam todos os nossos pedidos conhecidos diante de Deus. Então, quer dizer, o que nós queremos, que nós pedimos, se calhar para Deus já há algum tempo, nós vamos ter de permanecer orando para que nos encontre no momento certo. E não sejamos de forma alguma inquietos, né? Se vai acontecer amanhã, depois, se vai acontecer este ano ainda ou no próximo ano. Precisamos, no entanto, continuar a ligar-nos a Deus para que Ele permaneça nos dando esperança, porque afinal a coisa que nós mais precisamos diante de apertos da vida, de problemas, é de esperança, para continuarmos a acreditar nesse Deus que tem afinal nos guardado todo esse tempo. E é uma coisa que eu ouvi de alguém, né? Ele disse assim: é importante às vezes os cristãos serem distraídos na fé. Os cristãos precisam fazer, né, trabalhar para Deus, trabalhar na obra do Senhor de forma distraídos. Trabalhe e os benefícios virão, até mesmo você não vai perceber como vieram, em que momento chegaram. Então é nesse sentido que nós podemos sim ser pacientes para aguardar aquilo que nós pedimos a Deus. Olha, é um ponto muito importante, pois eu trago a minha vivência. Não obstante o que a irmã Hermília disse sobre o jovem baseado nos princípios e formas de sustentabilidade da sua própria vida, arranjar mecanismo, pois a sociedade está muito agressiva. E eu sou de acordo aos jovens que, não obstante a sociedade estar mesmo agressiva, mas olhar no que ele é e não no que ele não tem. Muitos dos jovens se perdem pelo facto de não terem
esquecem que eles são. Deus é rico. Então eu sou. Não pelo que eu não tenho agora, mas eu terei. Isto é fé. Mas, acima de tudo, a gente tem que ser determinante e a nossa palavra deve prevalecer em todos os momentos, em todas as instâncias. Eu, quando crescia, e eu tive uma fase muito complicada, que é a fase da descoberta. Todo mundo passou por isso. Nos descobrimos. Então, mas eu olhava para os jovens, para mim, tinham quase tudo. E aquilo meio que fazia ciúme, beliscava-me, né? Eu não tenho. Isso, de certa forma, destabilizou-me. Mas quando eu dei a volta por cima, eu descobri que não é necessariamente a gente ter, é que a gente já nasceu tendo, mas a oportunidade. A gente deve fazer a oportunidade, não esperar pela oportunidade. Segundo o tempo de Deus. Exatamente. E aqui trago já agora um abraço ao nosso irmão Rafael. Ele, na sua palestra, uma das palestras do nosso pastor Félix Zola, hoje bispo, ele dissertou sobre paciência, o gatilho para o sucesso. A paciência, muitos trazem é o saber esperar. Mas eu aprendi naquele dia que a paciência é o saber esperar fazendo. Muita gente só espera. As pregações das nossas igrejas vêm, Deus vai te dar, você tem, você pode, você consegue, você é vencedor. Mas ele está com os braços cruzados, porque está a alimentar os seus ouvidos, o seu coração, a sua mente, que eu já tenho, eu só esperar. Olha, e o irmão José tocou num ponto bastante importante das igrejas. Temos a igreja agora está a pregar muito prosperidade, em que se você me dá, Deus vai te retribuir, ficando sentado só na espera. E em vez de ensinar o jovem ou o cristão a saber que devemos ir à luta, confiante que a cada dia que nós levantarmos é mais uma bênção, é uma mensagem. Não, nós ficamos naquela luta do imediatismo, da prosperidade. Não, se eu dar 100 mil, vou receber 200 mil. E quando não vem os 200 mil, frustração. Essa igreja é mentirosa. Por isso é que temos muitos cristãos a trocarem sempre de igreja. Mas eu, na minha versão, esses não são cristãos, são crentes. Perca de identidade. Perca de identidade, porque eles estão sempre a trocar. É por acaso algo que estive agora a pensar. E eu acredito que o maior desafio que pode surgir para um cristão numa sociedade atual é a questão da perda da identidade. Porque lutar contra a perda da identidade é muito difícil. Nós acreditamos que temos ouvido, né? Temos lido várias histórias bíblicas que nos falam de situações que os jovens foram obrigados a adotar-se a certos padrões que não iam de acordo com a sua fé, com a sua afirmação religiosa. E vê-se claramente aqui, hoje, atualmente, principalmente, temos muito o problema do relativismo, né, moral e religioso. Hoje a moralidade é de acordo com o que você acha que é certo. Quer dizer, mas nós, como cristãos, estamos certos de que a verdade é uma. Sim. Que a verdade, os mandamentos são reais. A verdade é uma, única e indivisível. Não pode ser mudada. Jesus morreu na cruz para nos salvar e nós somos propriedade inteira, né? Propriedade de Cristo. Porque Ele comprou-nos com o seu sangue. Sendo que Ele comprou-nos, então nós temos que nos amoldar e não nos amoldar ao seu querer. E não a desviarmos, né? E o apóstolo Paulo recomenda no livro de Romanos 12 que não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Então costuma ser, no entanto, o desafio maior dos cristãos. Olhamos para a situação de Elias, por exemplo. Tinha de existir um Elias diante de um número tão grande de profetas de Baal. E não só profetas de Baal. Tinha alguém, né, que constantemente, durante, né, o reinado, durante Israel, o desenvolvimento de Israel, era o cabeça e quem instruía, muitas das vezes, o profeta, e o profeta o instruía. O rei, Acabe, estava totalmente convertido aos deuses pagãos. Então, lutar contra uma força politicamente maior do que a tua
economicamente maior do que a tua. É bastante difícil. Agora, uma coisa é, ou você se alinha a ele, aos seus padrões, ao que ele quer que você seja, ou você permanece sendo o que Deus quer né, o cristão que Deus te transformou. Se você seja o cristão que Deus te transformou e não tenha nenhum benefício que ele tem. Então, olha só, e olha uma outra coisa. Muitas das vezes tem sido por mínimos detalhes que nós demos uma abertura à perca da identidade. Porque, vê lá, imaginemos que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem olhado aquela situação de joelharem-se, né? Prostrarem-se diante daquela chata como uma simples situação. E no seu coração não tivesse nada. Mudava muita coisa. E eles olharam para isso. Porque os gestos representam muito. A adoração no Antigo Testamento é muito ritualista. E as ações que se faziam, os animais que se degolavam, o sangue que era derramado. Uma das maiores oportunidades de um jovem é ter fé e acreditar, se manter firme na palavra do Senhor e não desistir nunca e jamais. Também vimos que um dos principais desafios do jovem é manter a sua disciplina diante da sociedade que nós vivemos. Para isso, para a irmã Emília já falar, contemplar, quero aqui deixar uma questão no ar para nós falarmos como a igreja pode se adaptar para atrair e engajar mais os jovens em um mundo cada vez mais tecnológico e secular. A pergunta está aberta, mas primeiro vai passar a bola para a irmã Emília. Como a igreja pode se adaptar, né? Para atrair os jovens em um mundo tecnológico e cada vez mais secular. Ai, adoro. Mas, irmã Emília, antes nossos convidados estejam à vontade, isto que está na mesa é para vocês petiscarem, estão à vontade. Gratidão. Antes mesmo de responder essa pergunta, permita-me falar daquilo que o nosso amado Frank estava a dizer, da perca de identidade. Nós temos Ananias, né, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que tudo começa quando eles saem de Jerusalém e vão para a Babilônia e é posto o banquete do rei, né, à sua disposição. Mas eles olham para aquele alimento que era algo que, enquanto israelitas, eles não poderiam comer. Eles já começam a permanecer naquilo que é a sua identidade, naquilo que são o seu caráter, né? O caráter de cada um deles. Então, há essa necessidade de não nos deixarmos sermos como o vento, porque quem não sabe para onde vai, todo o vento lhe é favorável. Vem essa onda, lhe leva, vem aquela, lhe leva. Então, como cristãos, há uma grande necessidade de termos a nossa própria identidade, porque na igreja o que tem acontecido é o quê? Muitos vivem aquilo que o pastor diz. Nós somos aquilo que Cristo disse. Nós somos aquilo que Cristo nos chamou para ser. Por isso é que nos diz, acho que em João, que o que havemos de ser ainda não nos é revelado. Mas há necessidade de cumprirmos aquilo que é o processo para sermos quem Cristo quer que a gente seja. E o que a igreja realmente tem feito ou poderá fazer para atrair os jovens? Eu fiz um exercício durante esses dias, eu vi, aquilo era, você acorda, está mexendo no telefone. Você sobe no táxi, está mexendo no telefone. Você chega na escola, bom dia, está mexendo no telefone. É que a tecnologia está a invadir o mundo de tal maneira, está a dominar, que tudo agora é tecnológico. Então, como é que a igreja poderá, então, fazer com que esse jovem que passa o dia todo no telefone poderá voltar ou não se perder naquilo que são as suas crenças? Covid-19 nos trouxe isso. Ninguém pode ir à igreja. Né? Ninguém pode ir à igreja, todo mundo fica na sua casa, o distanciamento e tal. Aí, a tecnologia e as políticas a nível da igreja conseguiram, igrejas, né, que realmente conseguiram, porque muitos também, só presencial não dá certo. E muitos acabaram realmente dormindo na sombra da bananeira. Vamos usar a tecnologia que tem distraído os jovens para também atrair. Um dos grandes exemplos é esse podcaster que foi criado aqui. Não sei se conseguimos ter noção de quantos estão nos acompanhando agora.
Que muitos desses manos poderiam estar distraídos no WhatsApp, a ver se calhar uns vídeos de cabelo, decoração e tudo mais. Então é usar as mesmas ferramentas que a sociedade usa para atrair, mas invertendo esse quadro. Para evangelizar. Afirmativo, porque tudo mesmo é a base do evangelho. Vamos criar os vídeos, né? Vamos criar as rodas do saber. Há uma grande necessidade de criarmos espaço para que os jovens então tenham a liberdade de poder falar, e não só. É importante que a igreja crie seminários de capacitação, porque nós desde pequenos começamos já a crescer, pelo menos eu, né? Ir à igreja. E a igreja me preparou para aquilo que eu poderia ser na sociedade. Hoje eu faço o que faço na sociedade porque eu tenho os meus princípios, eu fui ensinada assim, sim. Hoje eu sei que eu tenho que acordar cedo para ir atrás do pão, porque antes eu sabia que tenho que acordar cedo para fazer a alvorada. E antes de sair tenho que preparar minha cama, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando eu chego na sociedade, eu sei que eu estou num trabalho, mas eu não posso cruzar os braços. Porque o que tem acontecido? Você até lutou para ter o trabalho, mas você senta porque você tem, você fica conformada. E nós, enquanto seres humanos, somos mesmo seres insatisfeitos. Hoje estamos a ganhar 100 mil e daqui a pouco 100 mil não chega e por aí fora. Então há essa necessidade da igreja criar políticas, formações. Todo mundo quer ser líder. Cria, então, seminários de liderança. Cria seminários de empreendedorismo. A igreja tem essa capacidade, tem essa abertura de formar mesmo o jovem, porque até o que o jovem vai fazer na sociedade, ele consegue fazer dentro da igreja. Falando disso, há uma religião que eu muito admiro, a Igreja Iera. Eles têm criado esses seminários, têm criado os seminários de capacitação, não só a nível cristão. O jovem não se oprime só, ele tem a oportunidade de tirar base, estando na igreja, em vez dele sair fora. Ele fica já na igreja, vai encontrar cursos aí de gestão, de recursos humanos, pedagogia. Um dos cursos que eles lá ensinam muito é o curso de pedagogia. Então, o jovem aí, se ele não tem emprego, ele já sabe que através do curso que eu aprendi na igreja, na sociedade, eu tenho abertura. Então, eu acho que uma dessas formas também permite com que o jovem não seja frustrado ou não saia da igreja e permaneça sempre firme, porque a igreja lhe dá toda a identidade, que há toda a identidade possível para ele se desafiar. E a disciplina é muito importante. Permita-me só trazer um point muito importante com relação à igreja. Um ancião diz de que, tendo a mesma galinha, ainda chamam que a galinha do vizinho é melhor. Não só a igreja era, nós, de forma interna, somos todos cristãos tocuistas. De 2000 para cá, muita coisa mudou. Os jovens de 2000 para trás não são os mesmos jovens de 2000 para frente. A igreja, de certa forma, sim, adaptou-se com as inovações, o desenvolvimento da sociedade, essa dinâmica constante que a sociedade vem mudando. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja é tida e vista por muitos como um exemplo a seguir. Porque fruto daquilo que foram nossos ensinamentos, criando métodos, princípios, criando programas de atividade. Hoje os jovens têm domínio em informática, têm domínio em culinária, têm domínio em outras áreas do saber. A nossa igreja, de certa forma, olhou para a sociedade e viu que os jovens não podem estar de mão vazia. E deu essa mega abertura. Graças a Deus, hoje temos jovens. Estamos a lutar para o número crescer, sim, mas graças a Deus hoje temos um número já considerável. Hoje que é uma satisfação enorme, hoje contemplamos jovens licenciados com 25, 24 anos. Ontem era dificilmente nós olharmos para um jovem de 25 anos. Hoje já temos licenciado, uma camada já juvenil mais repleta e sabiamente serão instruídos para que a nossa sociedade de hoje esteja bem assegurada. A outra é com relação a Cristo. A igreja pode, ou como a igreja deve adaptar-se às mudanças tecnológicas no mundo secular. Cristo poderia muito bem, quando encontrou, ou seja, de certa forma, Cristo, quando deparava-se com situações irregulares, poderia simplesmente adaptar-se com o que ele vivia, ou o que ele via. Mas ele não se adaptou, ele mudou. A igreja, eu
tenho esse pensamento. A igreja muitas das vezes não pode se adaptar, deve mudar pensamentos, deve mudar comportamento. Porque muitas das vezes se adaptar, vamos trazer aquilo que o mano Frank disse, se calhar do conformismo, aquele tudo acharmos que é normal. Quando a gente começa a ter esse pensamento, já estamos porque a igreja é diferente da sociedade e deve ser diferente. Nós somos o sal da terra, luz do mundo. Nós somos a luz, então não podemos adaptar-se ao mundo. Nós podemos devemos mudar o mundo, sempre. E sempre. Eu não sei se foi um bocadinho controverso quanto a vocês. Não, controverso, acho que chegaste clareaste mais a ideia da irmã. Clareaste de tal maneira que disseste, sendo sal da terra e luz do mundo, nós temos que manter a nossa identidade independentemente de qualquer situação. Irmão Frank. Não, ele estava para falar. Eu ia claramente também dizer o que o irmão José acabou de frisar, que é importante que a igreja, nessa pergunta de adaptar-se, seja dosada, né? Porque adaptar-se é ser, né? Seguir, é seguir. Sair do teu lado. E vamos, no entanto, se calhar perder a identidade. A igreja precisa continuar a ser a igreja precisa continuar a ser o sal que a Bíblia diz que tem de ser, e continuar, né, a mudar o mundo e a mostrar ao mundo o caminho melhor, que é o caminho da salvação que está em Cristo Jesus. Irmã do Bem, antes de fazer a pergunta, né? Eu creio que a pergunta não foi se a igreja se calhar vai se adaptar ao mundo à sociedade. Vai se adaptar para atrair os jovens. Porque não é que a igreja vai mudar a sua identidade, mas o que é que a igreja vai fazer? Mas isso acontece, olha, tem igrejas que levam o duro, por exemplo. Sim, agora, vamos olhar uma adaptação que a igreja fez a nível da Covid. Tudo era até tecnológico. O que a igreja fez? Criou políticas que a sociedade estava a implementar, até as conferências internacionais ou mesmo nacionais estava a ser de forma tecnológica, online. Então, o que a igreja fez? Vamos realizar os cultos online. Então, o que a igreja tem que fazer? É olhar para o contexto, para a situação. Porque o que eu defendo é que Cristo não se adapta a nós. Nós é que devemos nos submeter a Cristo. E é isso sim, porque a igreja ela cria políticas de modo a fazer com que o evangelho, a identidade de Cristo sempre seja passada. E é assim que deve ser passada. Nós devemos... Eu acho que o jovem deve entender, enquanto cristão, a sua identidade. Bem, para arremate final, amados convidados, deem a vossa conclusão de 1 minuto apenas, porque já estamos para terminar. Deem a vossa conclusão, quais são as oportunidades e desafios do jovem cristão na sociedade? De forma conclusiva, né? O conselho que eu quero deixar para os jovens do outro lado é que, tal como Deus não deixa de ser Deus, também não deixemos de ser cristãos. Permaneçamos tão somente nos princípios que somos, né, ensinados, para que não nos desviemos do caminho e por causa disso não cheguemos a perder o troféu que o Senhor Jesus prometeu para nós. Mais uma vez eu vou dizer que a sociedade é agressiva. Se os nossos pastores nos acompanham, os jovens cristãos também nos acompanham, ou toda pessoa que é cristão, há uma necessidade da igreja, enquanto noiva de Cristo, se preparar para essa sociedade, porque essa juventude, essa mocidade deve ser bem aproveitada, porque quando ela não é bem aproveitada, ela realmente causa frustrações. Nós creio que na outra altura poderemos aprofundar mais o tema, ou mesmo nos comentários poderão deixar as questões para podermos responder, porque a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz assim: alegra-te jovem na tua mocidade e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas te trará Deus a juízo. Nós temos que saber que toda ação tem uma reação. Então, a maneira como a gente leva a nossa vida, independentemente de sermos cristãos ou não, poderá nos cobrar. E somos seres celestiais. Somos
seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Então há essa necessidade de olharmos para aquele que nos criou, pois ele nos criou para o adorarmos. Deus não cria marionetes, senão seríamos que nem os robôs. Ele poderia ordenar e pudéssemos fazer. Ele nos deu o livre arbítrio. Então essa necessidade de, enquanto cristãos, vamos velar na nossa identidade como Sadraque, Mesaque e... Muito bem. Então chegamos ao nosso irmão José. Tem algum subsídio? Eu tenho só uma frasezinha. Uma frasezinha ou uma frase grande? Uma frasezinha. Yeah. Tá bom, vou chutar. Num mundo onde muitos querem ser você. Irmã de Baia, antes de terminar, permita, ele fez-me lembrar de uma frase. Há um cartaz que dizia: o errado será sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo será sempre certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso diz: siga a paz, fazei o bem. Então vamos fazer sempre o bem, porque a solução, o bem transforma, o bem liberta. Falai a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Exatamente. Caminhando para o final, queremos, de certa forma, agradecer a todos quantos nos acompanharam neste que foi um encontro de jovens, especialmente para tratarmos a um assunto muito pertinente que tem nos apoquentado, mas de certa forma esperamos que dos depoimentos, dos ensinamentos que extraídos aqui possam, de certa forma, os jovens se identificarem e tirarem maior partido para a sua vida pessoal. Do nosso lado, penso que é tudo. Queremos aqui nos dispensar e esperamos contar convosco nos próximos episódios. Os próximos episódios já não serão mais gravados, vai ser já live em direito, poderão dar as vossas opiniões, fiquem atentos e estamos para uma nova era, uma nova missão. Muito obrigada, caríssimos convidados, foi um prazer. Olha, são mesmo dotados de conhecimentos. Que Cristo habita em vocês mais uma vez. Amém. Estamos juntos.